Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que todos tenham o devido entendimento, sabedoria, que possam ter realmente um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 1º de agosto, a lição 5, ela tem como título Um tipo diferente de Messias. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Marcos, né, no capítulo 6, versículo 34 até 52. Antes de Jesus vir a este mundo, iniciar o seu ministério, né, para a salvação realmente da humanidade, surgiram vários líderes, né, carismáticos que promoviam oposição ao governo romano e que eles tentavam defender o povo de Israel contra o domínio político. E quando Jesus nasceu, cumprindo as profecias, o povo de Israel achava-se que ele, Jesus, fosse realmente um líder terreno que os livrasse, né, da opressão romana. Mas Jesus contrastava nitidamente com os pensamentos deles e falava coisas assim espirituais, onde ele veio para libertar o ser humano da morte e do pecado, e ensinava a verdade da salvação, a doutrina do evangelho eterno, supria os famintos espirituais e físicos, e também fazia muitos milagres, como a multiplicação de pães, para atender às necessidades básicas daquele povo. E quando eles queriam dar a ele, Jesus, né, um trono terreno, querendo o fazer como um rei terreno, Jesus subia ao monte, às montanhas, para orar, né, para que Deus, através do seu poder do Espírito Santo, pudesse dar entendimento para as pessoas. E principalmente desse sabedoria para os discípulos, né, que ficariam posterior a Jesus, para dar a mensagem do Evangelho eterno, que esses discípulos também entendessem a ele como Messias, né, o Filho de Deus, aquele que veio para realmente salvar a humanidade, né? E nas fontes da tradição judaica, a palavra hebraica Mashiach, que ela traduzida assim, é Messias, mas também ela significava ao pé da letra como se um ungido de óleo. Essa é uma referência, né, ao ritual assim público, né, pelo qual alguém era designado e apontado e consagrado como rei de Israel ou como um sumo sacerdote do Templo de Jerusalém pelos judeus. O termo veio a ser usado, né, na tradição judaica para se referir ao rei que vem restabelecer o reino de Davi e assim realizar a redenção. No judaísmo rabínico, o Messias é concebido como o rei de Israel que reina durante a era messiânica, e imaginavam como um tempo para eles, né, de um futuro assim de paz, sem brigas e plenitude, que ainda não havia chegado. Então, do ponto de vista da tradição judaica, o Messias ainda não veio e eles estão aguardando. E desse modo, nenhuma personagem que teria sido apontado como Messias ao longo dos séculos, nem Jesus de Nazaré, nem a Davi Reubani, que acabou aparecendo, nem Shabbatai Tsui,
nem Rebete Lubavitch foram os Messias que os judeus esperavam pela tradição que eles achavam ser realmente o Messias. Jesus não apresentou como o Messias rei, e sim como o Messias que veio trazer as boas novas de salvação do ser humano. Ou seja, o reino de Jesus era e devia ser implantado, não é um reino assim terreno como eles achavam, ou um reino implantado nos corações das pessoas, onde o próprio Cristo já é o reino de Deus manifestado. Uma mensagem importante está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que nos diz: se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Paulo quis dizer, se nossa esperança de um Messias somente para esse mundo, na vida atual, como realmente os judeus esperavam, né, que ele lutasse contra o povo romano, contra os soldados romanos, diante das aflições, né, que eles passavam, né, e perseguições, nós seríamos as pessoas mais infelizes, porque as coisas se findariam aqui. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, a multidão que o seguia ia dando glórias e louvores a Deus por todas as maravilhas que tinham visto, né? E diziam: bendito o rei que vem em nome do Senhor. O povo de Israel vivia naquela ocasião, naquela época, por longos anos, sob o domínio do Império Romano, opressor, duro, né? E eles esperavam impacientemente o surgimento do Messias prometido, que iria libertá-los, como supunham, de toda aquela opressão, pois os romanos governavam com mão de ferro, com dureza, e o povo não suportava mais aquela humilhação, aquelas aflições. Quando Jesus surgiu pregando a sua doutrina, falando de libertação sim, espiritual, todos pensavam que ele estava falando de sua libertação política, social e econômica da tirania, que ele estava falando quando ele falava de libertação, né? Ou seja, libertação realmente do jugo romano, né? Do governo romano. E eles não perceberam que Jesus falava em termos espirituais e eternos, de modo que a maioria viu em Jesus uma solução terrena para os seus problemas seculares e imediatos, né? No dia em que Jesus entrou em Jerusalém sendo glorificado por todos, a expectativa era de que ele iria operar um grande sinal, ou como alguém que iria prometer alguma revolta contra os romanos, que diz lá em Lucas 24, 21. Mas Jesus soube lidar com esses diferentes problemas messiânicos, né? E após seus discípulos terem voltado de sua grande missão que ele havia delegado a eles, Jesus foi descansar com eles em uma determinada área no leste do Mar da Galileia, para falar, né, a todos sobre o futuro. Porém, ao chegar naquele local, lá já estavam uma grande multidão que parecia assim como ovelha sem pastor, e Jesus os ensinou durante todo aquele dia, falando o que seria realmente o reino dos céus. Uma lição de humildade, se nós quisermos ser salvos e semelhantes a Ele. E Jesus parecia incansável, pois ele estava sempre atendendo a todas as pessoas na necessidade de cada uma delas.
E doía ver o coração angustiado, aflito, daquela multidão, sem saber a direção que eles deveriam seguir, que eles deveriam tomar. Os discípulos, preocupados, né, com aquela multidão aflita, nervosa, pedem a Jesus que os mandasse embora, que os dispersassem e que fossem procurar comida em outro lugar. Mas Jesus, pelo seu grande amor, lhes disse para que os alimentasse aquela multidão. E o diálogo que se segue aqui, que está lá em Marcos capítulo 6, versículo 35 e 38, mostra que os discípulos estavam pensando na forma humana de como resolver o problema. No entanto, Jesus resolveu aquela situação com mais um milagre, multiplicando os pães e os peixes que eles tinham, e alimentou toda aquela multidão. Após o milagre dessa multiplicação dos pães e dos peixes, o mistério de Jesus nunca foi tão aclamado pelas multidões. Eles, percebendo o grande poder que emanava de Cristo, as expectativas do povo cresceram ainda mais, não no sentido de reconhecer a Jesus como Salvador e Senhor das Escrituras, mas para fazer justamente dele, Jesus, um rei terreno que o levaria uma nação livre de enfermidades, farta de pão, uma nação com autoridade terrena. Conhecendo-lhes as intenções, Jesus retirou-se novamente daquele lugar, sozinho, para o monte, que fala em João 6,15. E lá ele foi orar. A oração particular de Jesus contra o mal era um hábito constante do qual ele não abria mão. A expectativa do povo judeu era de que o Messias os libertasse de seus inimigos, trazendo a justiça e a paz e a autoridade contra os seus inimigos. E essa nação, e também a noção que eles tinham, ela é muito fortalecida pela referência ao fato de que Jesus viu o povo como ovelhas que não têm pastor, está lá em Marcos 6,34. Porque Jesus lia os corações e sentia em cada pessoa que eles queriam um Messias diferente, um Messias terreno, que os atendesse fisicamente aqui nesse mundo somente. Uma citação assim que aparece em isso que eu estou lhe dizendo, né, que eles pareciam ovelhas sem pastor, aparece também ali no livro de Números, né, que está lá no capítulo 27, versículo 17, em que Moisés pediu a Deus que nomeasse um líder para Israel depois de sua morte. Essa linguagem sobre um pastor para o povo de Deus aparece em outros livros do Antigo Testamento, geralmente com referências à falta, né, de um líder ou um rei lá em Israel que necessitava ser escolhido, que fala em 1 Reis, capítulo 22, versículo 17, e Ezequiel, capítulo 34, versículos 5 e 6. Jesus não atendeu à solicitação, e as falsas expectativas que eles tinham continuaram, né? E Jesus simplesmente dispensou e despertou e mandou embora os seus discípulos, né? E também dispersou a multidão. Em vez de liderar uma rebelião contra Roma, sabe o que Jesus fez? Foi para a montanha orar, algo bem diferente daquilo que aquela multidão esperava realmente do Messias. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter realmente sabedoria e entendimento. E passa a manusear melhor as Escrituras e entender realmente o que é o Messias.
Mas não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente, ganha de Deus, né, o Criador, esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que está se aproximando, ele vai levar você, minha amiga, você, meu amigo, e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar de onde não haverá mais dores, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.